Fala pessoal, Coelho Cast no ar, tudo bom? Nós vamos conversar hoje com a professora Fernanda Rodrigues. Fernanda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Queremos saber um pouco mais da sua história. Olá, galera, é uma honra estar aqui no Coelho Cast e poder bater esse papo gostoso com essa pessoa que eu já super me identifiquei. Poxa, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado mesmo. Fernanda, eu gostaria de que você começasse contando pra gente quem é a Fernanda Rodrigues. Sim, meus pais vieram do sítio, da Coloninha, não sei se vocês conhecem, quando o sítio aqui em Junqueira bombava. Os terços, as quermesses, os jogos de futebol, era o que tinha. E uma metade da cidade, ou até mais, moravam todos no sítio. Meu pai e minha mãe se encontraram ali, se apaixonaram, casaram e tiveram 5 filhos. E a vida começou a ficar difícil, tiveram que vir para a cidade, bem no início de Junqueirópolis mesmo, mas colheram muito algodão, cortaram muita cana, sofreram muito para criar os filhos. E foram na luta de Junqueira, trabalhando, estudando os filhos. E nós vimos assim, nós crescemos com o pai e a mãe que deram sangue pelos filhos e conseguiram sair de uma situação delicada para uma situação mais confortável hoje em dia, mas com muito trabalho. E nós moramos aqui na cidade, a família, né? Sou professora, minhas irmãs também se tornaram professoras e nós vivemos essa missão. Que legal, Fernanda. E quais são o nome dos seus pais? Poderia falar pra gente? Meu pai, José Anísio, ele tem 78 anos, há 2 anos atrás teve um AVC, é cadeirante, e hoje nós cuidamos dele, né? Ele cuidou da gente quando criança, hoje nós damos banho, nós preparamos a comida, nós cuidamos como um filho, né? A vida vai invertendo os papéis. E aí esse é o meu pai amado, já já eu vou estar lá. E eu tenho a honra de dizer que eu vou dar banho no meu pai. Ele deu tantos banhos em mim. Poxa, que legal, hein? E eu vou lá daqui a pouco, depois que eu pego meu filho na escola, passo lá, dou um banho, bato um papo com ele, faço um cafezinho. E eu me sinto feliz por poder fazer isso, por ele. A forma que você trata essa situação, a forma que você fala, passa uma energia muito boa, passa uma positividade, vê o lado bom das coisas, igual você falou. Poxa, ele deu tantos banhos em mim, né? Sim. Agora você faz com o maior prazer. Sim. E sabe que está cumprindo seu papel de filha. Sim. E a sua mãe, fala para mim da sua mãe, o nome dela. Minha mãe, Dona Marimi, ela é um ícone na cidade, na comunidade católica. Ela visitava toda semana as pessoas na Santa Casa, pela Pastoral da Saúde. Ela era dos vicentinos, levava cesta básica, ajudava as famílias que estavam passando por um período de dificuldade, ministra da Eucaristia, visitava o lar de menor. Minha mãe era extremamente católica, de fé, assim, então todo mundo na cidade conhece a Dona Marimi. E há 2 anos atrás eu jantei com ela, comemos um carneirinho, né? Tomamos um guaraná. Falei, mãe, te amo, dei um beijo, fui para casa. 2 horas depois, Deus tinha levado minha mãe. Ela teve um infarto fulminante. Isso, para mim, foi uma das coisas que mais tirou o chão na minha vida, assim, porque a gente custa acreditar que uma pessoa agora, estamos juntos agora, tomando um guaraná, e daqui 2 horas ela foi embora, ela faleceu, né? Mas, assim, eu sinto gratidão, porque ela me ensinou tudo de bom nessa vida, sempre alegre, com muito sacrifício, mas sempre alegre, sempre feliz, acreditando no melhor do ser humano, tentando ajudar os outros, né? Então, minha mãe, para mim, minha mãe e meu pai são os meus heróis, o exemplo assim, que eu quero seguir. No meu guarda-roupa, eu tenho umas 5 fotos delas, e todas assim, todas sorrindo. Não que ela sempre estivesse bem, custava muito para ela tanta coisa. Ela era diabética, tinha problema no coração, já tinha feito cirurgia, mas sempre feliz, Ricardo, sempre sorrindo. E de verdade, assim, oi mãe, oi filha, tudo bem? Tomar um cafezinho. E aí aquela energia boa, que quando eu fico muito triste, eu me nego a deixar a tristeza tomar conta de mim. E eu falo, vamos pôr gratidão nisso daí, porque ela só fez coisa boa. Então, né, a gente fica assim, aqueles 5 minutos de tristeza e depois substitui pela gratidão. O seu José Anísio, que está vivo, graças a Deus, ali na José Bonifácio. E a minha mãe, que agora está com Deus, que ela amava tanto, tá lá, tá com ele. Que legal. Professora Fernanda, me conta da menina Fernanda, onde que você estudou, qual a escola que você passou, da sua infância. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua infância. Eu tenho a honra de dizer que hoje eu dou aula na escola que eu estudei 9 anos, ali na Neide Macedo. Sempre fui muito tímida. Mentira! Não. Não, nunca fui tímida. Sempre participei dos grêmios, era oradora da turma.
Já representei Tiradentes no palco da Neide Macedo, com um monte de tinta guache preta no rosto, escorrendo. Mas era muito gostoso. Eu vivi minha época escolar, assim, intensamente. E hoje, toda vez que eu vou para Neide Macedo, eu me vejo ali, pequena, crescendo, superando bullying, porque eu era gordinha. E eu me lembro que eu chorava escondida no banheiro, porque algumas crianças me chamavam de toquinho de amarra-jegue, de baleia, sabe? Assim, vivendo tudo que uma criança vive. Que era normal antigamente. Vivi, né, o bullying ali e me vejo ali. E hoje eu posso mudar essa realidade. Quando eu vejo alguém fazendo, né? Então a gente orienta, a gente conversa. Eu fui uma criança muito viva ali. Vivi, não sei se vocês conhecem ali, descendo o Objetivo, a Rua José Bonifácio, o buracão famoso. Lá embaixo. Brincava naquele buracão. Só não morremos porque Deus é bom. Porque aquela água, tudo. Linda, deliciosa. Eita. Tinha uma argila boa ali no canto. Que passava a gente fazia no rosto? Panelinha e deixava no sol, secava. E a gente brincava de fazer panelinha, de fazer coisinhas com a argila do buracão. Cresci ali, tinha um campinho, a gente escorregava na terra. Nós crescemos brincando no Jardim Paulista, ali perto do Objetivo, na rua, com pouca roupa, com o pé no chão, brincando de elástico, catando fruta do pé, comendo, sem muita frescura. Infância, né? Rara hoje em dia, né? E não é que vejo do meu filho, eu falo, poxa vida, e ele não vai poder viver assim essas coisas. O mundo mudou também, né, Ricardo? Tá difícil deixar o filho solto na rua hoje em dia, né? Tá mais difícil, né? Tá mais difícil. E como que você era na escola? Tirava boas notas? Sempre gostei mais de língua portuguesa. Matemática nunca foi muito minha onda. Mas eu sempre me esforcei muito. Quis até escrever um livro na 8ª série, História de Amor entre Dois Primos. Não deu certo, né? Tinha muito erro de português, dei para minha professora corrigir. Mas eu sempre gostei muito de ler, de escrever, de ir para a escola, na chuva, no frio. Não tinha carro, a gente tinha que subir aquela subida. E minha mãe fala que às vezes eu estava com febre e eu queria ir para a escola. De verdade, assim. Gostava de estudar. As notas em matemática, mais ou menos. Mas língua portuguesa e as outras matérias. Sempre fui muito bem. Esporte, não. Você falou aqui da sua mãe, né? Da sua mãezinha, que não está mais entre a gente. Me surpreendeu, porque eu não te conheço, né? Então, acho até legal que as pessoas não me contem a história dos convidados, para que eu passe a conhecer junto com o público. Essa é a reação que eu tenho, é a mesma que o público vai ter que não te conhece. Então, assim, eu gostei muito da forma que você falou, sinto muito, tá? Pela sua mãezinha, não sabia desse acontecido. E uma coisa me chamou a atenção, que você falou que sua mãe era muito católica, e eu fiquei sabendo de outra coisa sua que eu queria que você me contasse. Fiquei sabendo que você já foi freira. Ricardo, eu chego assim para as pessoas e falo, adivinha o que eu fiz no passado? O povo começa, me arregala o olho e fala, nossa, o que essa menina fez? Fui freira, fui religiosa, fiquei 8 anos com minha irmã Fernanda. Desses anos, 6 eu morei na Itália, conheci Roma, conheci o Papa João Paulo II, fiz várias peregrinações, porque foi justamente no ano 2000, e para o católico o ano 2000 foi o ano da peregrinação. E eu estava em Roma naquele momento, né? Minha mãe, muito católica, eu adorava a renovação carismática, cantava no grupo, era catequista, e aí uma coisa foi levando a outra. Eu comecei a pensar, nossa, que legal será fazer da minha vida um serviço ao outro, né? Na escola, ou num asilo, ou num hospital, doar minha vida de alguma forma deve ser muito importante. E aí eu senti um chamado no meu coração, conheci as Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que tem casa em Adamantina, Marília, elas têm a USC, Universidade do Sagrado Coração de Jesus, e escrevi uma carta na outra semana. Baixou um monte de freira lá na minha casa, tudo querendo me conhecer. E começou uma relação de carinho, de respeito, fui conhecendo a fundadora delas, fui me apaixonando pela causa, porque era educação e eu tinha feito Cefam. E eu comecei a pensar, nossa, eu posso ser freira e professora, perfeito. E foi bom, muito bom no começo. Fui para a Itália, e aí eu fiz 20, 22, 23 anos, comecei a entender um pouco mais da vida, e senti a necessidade de ser mãe, uma vontade louca de ser mãe. E aí
mudei o caminho, mudei a rota, porque desistir às vezes é necessário, mudar de opinião. Isso que eu ia perguntar, o que fez você desistir de ser freira? Você acabou de responder, né? O fato de ser mãe, ser mãe de uma criança, conta pra gente. Sim, sou mãe do Arthur, que está na Neide Macedo. Para mim, a minha vida, uma chave virou. Porque depois que eu saí do convento, aí eu quis aproveitar a vida, né, Ricardo? Aí eu quis sair... Quantos anos você tinha? 26 anos, se eu não me engano. E eu comecei a ir pro Raízes, e sair à noite, pensar em mim, né? A gente passa tantos anos pensando no outro, de repente eu senti aquela vontade de aproveitar o que eu não tinha, né? Não sei se não tinha. Aproveitei muito bem. Hoje, mais madura, eu olho para trás e falo, nossa, que bênção, que passado lindo, que delícia de lembrança, né? Mas quando eu saí, eu falei, não, agora eu quero esquecer essa história de ser freira, quero aproveitar a vida. Aí encontrei o Antônio na Fapidra, que é meu atual marido. De que ano? E foi em 2011, a gente se conheceu. Ele falou, oi, Morena! Eu olhei pra ele, nossa, me apaixonei. Existe amor à primeira vista, viu? Existe. Sim, acredito. E começamos a namorar 7 anos depois. Eu fiquei grávida do Arthur, casamos, moramos aqui na São Salvador. E quando meu filho nasceu, eu entendi a minha vocação. Realmente, a maternidade é uma das experiências, para mim, me respeitem as feministas, mas eu acho que toda mulher nasceu para gerar, para ser mãe, para sentir a barriga crescer, para ouvir o coração do filhinho, para amamentar, para ver o primeiro passo do filho, para ver ele andar, cair, levantar, chorar, aprender, falar mamã. Nossa, não sei, eu nunca vivi nada mais especial do que a maternidade. Então, o Arthur mudou a minha vida, mudou totalmente, assim, ele é um sentido para mim hoje. Queria ter mais, mas comecei velha, Ricardo. Imagina, agora não consigo. Você se formou, né, em pedagogia. Em que época você se formou em pedagogia? E quando você começou a exercer? E qual foi o seu primeiro trabalho? Sim, eu comecei fazendo serviço social na Itália, né? Fiz 2 anos. E aí a madre, isso também me fez mudar. Pediu para que eu mudasse de curso, porque você faz um voto chamado obediência, né? Resolvi mudar também por isso o meu rumo de vida. Vim para cá, comecei a fazer letras. Aqui mesmo em Junquerópolis tinha uma faculdade. Fiz letras, depois eu fiz pedagogia, já tinha feito Cefam. Em 2006, eu fiz o concurso para a prefeitura de Junquerópolis e passei. 4 primeiras colocadas, fiquei tão feliz. Fiquei em 4 só porque eu era mais jovem, não era mãe, mas tive a mesma nota da primeira. E aí começou o primeiro ano, muito medo, né? Primeira salinha, era um primeiro aninho, ali na Neide Macedo mesmo. As escolas não eram integrais ainda, recebi muito apoio e fui aprendendo. Eu lembro dos primeiros dias de aula, né? Aquela dor na barriga, aquele medo. E hoje em dia é tão gostoso, é tão natural. Como dirigir o carro, a gente começa com medo e depois você dirige quase de olho fechado, não pode, né? Hoje eu estou me sentindo assim, no flow, no fluxo da aula, assim, me sinto super integrada àquilo. Faz 18 anos que eu leciono e vivo a minha missão, não mais de freira, né? Mas de professora e de mãe. E encaro tudo isso como missão. Imagino você chegando na sala de aula, né, com essa energia que você tem incrível. As crianças devem te amar, né? Você já chega... são suas crianças, né? São seus meninos. Conta um pouquinho disso daí pra gente, como que é o seu dia a dia. Sim. Tem aqueles, né, que você encara como filhos. Conta pra gente, como que é essa situação aí? Eles me amam porque eu os amo primeiro. Eu acho que quando a criança se sente acolhida e amada, ela se abre para o professor. Primeiro você ganha um aluno, depois você exige nota 10. Né? Existe um caminho que você, inteligentemente, precisa traçar em sala de aula. Eu gosto de ganhá-los pelo afeto, assim. Não ganhá-los, não é ganhar a palavra certa, é de conquistá-los, de viver o afeto, o querer bem o outro. E a criança sente no olho da gente quando a gente gosta de verdade. Criança, né? Não tem como Não enganar. tem. A criança, se ela gosta ali na hora, né? Então, realmente você tem razão. E o que você falou, o caminho do amor, né? Levar essa energia, essa alegria, esse afeto, esse amor.
Eu, acabando de conversar com você aqui há pouco tempo, já vejo uma pessoa realmente muito iluminada, e que parece que realmente as pessoas não têm como não gostar de você. Pelo pouco que a gente está conversando aqui, já deu para sentir essa energia. E não sei se é uma coisa religiosa, espiritual, mas você tem alguma técnica, alguma coisa para, com todos os problemas que você tem, manter sempre esse alto astral, essa energia boa, essa alegria, esse sorriso? Conta pra gente. Uma professora amiga minha falou para mim assim, Fernanda, quando eu te conheci, nos primeiros 5 anos eu odiava você. Todo mundo morto de cansado. E você, bom dia, povo lindo! Eu falo, você não tem problemas? Muitos. Você não tem dor, pedra no rim? Tenho. Né? Diarreia, às vezes? Tenho. Mas eu penso assim, minha vida não é fácil, mas isso não significa que eu preciso ficar brava, amargurada, né? O meu segredo é entender que difícil é para você, difícil é para mim, difícil para eles, difícil para todo mundo. A gente tem 2 opções. É se tratar mal, ser agressivo com o outro, viver naquele inferno astral, ou não. Ou entender que é tão difícil para mim quanto para ele. Então, a gente tem que se tratar bem, tem que se querer bem. Eu uso essa estratégia, que o outro, como eu, tem seus problemas e que ele merece o meu respeito. Na maior parte do tempo, eu tento viver isso, né? E eu acho que é o tempo, né, que amadurece a gente, a leitura de bons livros, o caminho que eu fiz na religião, ser professor também, entender a necessidade de proteger a infância, as crianças, e de ver tantas vezes coisas que vão ao contrário do que a gente espera para as crianças. Isso mexe muito com a gente e amadurece também a gente, né? E o sofrimento, eu acredito que melhora as pessoas. Eu acho que uma pessoa ela é mais entendida e iluminada, eu acho que quando ela sofre mais, assim, a impressão que eu tenho. Eu concordo com você em relação a isso, né? Quando a pessoa sofre muito, ela realmente ela acaba se tornando, tem que fazer algo a mais na vida, né? Tem que sobressair das outras. E o que você falou faz todo sentido para mim, porque eu passei por essa trajetória, né, de vida, tenho uma história de vida de muita superação. E concordo plenamente, sou uma pessoa também que procuro sempre estar levando boas energias, onde eu chego sorrir, brincar com todo mundo, adoro conhecer histórias, eu acho que todo mundo tem uma história linda para contar, ou quase todos, né? Mas é muito interessante isso, hoje eu estou aqui ouvindo a sua história e me despertou também mais uma curiosidade, que você falasse mais um pouco dessa sua fase de freira, não prolongando muito isso, e também a questão da educação, de você ser profissional da educação, que você pode estar contribuindo para o município de Junquerópolis a diz respeito a isso, né? Sim. Ser irmã é uma doação total. Você faz 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Quando você entra, você já sabe que De você novo, vai fazer repete de novo, por gentileza. Você faz 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Você não se casa. Obediência, se a madre precisa de você na Amazonas, você vai. No Chile, na África, né? E castidade, não se casa, obediência e pobreza. Nada no seu nome, tudo no nome do Instituto da Comunidade. E quando você é muito nova, eu comecei 18 aninhos ali, você ouvir falar é muito lindo, mas quando eu precisei viver a obediência, que foi mudar de curso de faculdade, acendeu uma lanterna, né? Então, eu vivi intensamente aquilo, amei muito, tanto que entre 17 jovens, a madre escolheria 2 para fazer a formação na Itália, e graças a Deus ela me escolheu, porque a Itália também é uma experiência incrível. A Itália é linda, maravilhosa. Tutti buona gente. A comida é maravilhosa. Eu adoro Itália. Eu também. Linda. Roma, Veneza. Nossa, acho que, gente, por quê, né? Que nem todo mundo tem essa oportunidade. Deveríamos ter a oportunidade de conhecer esse mundão lindo de Deus. Então, não só a vida religiosa, mas o fato... Os meus pais nunca poderiam me proporcionar 6 anos na Itália. 6 o euro, anos. uma fortuna, né? Isso daí era tudo custeado pela igreja? Pela igreja. Que legal. Então você foi escolhida entre 2 freiras aqui, entre você 17, né? Escolheram 2, eu entre mais uma, e nós fomos fazer a formação religiosa lá. Então falou, das 17, vocês 2 vêm, vamos estudar aqui, né? Como que se diz? O berço da religião católica, Roma, né? Beber da água da fonte. Você foi lá para estudar a origem, todo, né?
O berço da religião, que nem diz Sim, você. sim. Certo. Fernanda, eu gostaria de saber também, igual eu perguntei, sobre a sua profissão, né, de professora. O que você acha que isso facilita ou, né, pode ser um ponto forte na sua contribuição para Junquerópolis? É claro, né, que a gente sabe da importância do professor e sabe que um professor, né, como vereador, eu queria saber de você isso, como vereador, o que mais você acha que pode contribuir mais, voltar mais para o lado da educação? Qual que é a sua bandeira? Eu queria saber mais sobre isso. Sim, educação. A nossa educação é muito boa, o nosso índice de desenvolvimento básico, que é uma forma de medir como está a educação no Brasil, estamos entre as melhores do Brasil. Nossa educação é boa, mas pode melhorar, né? Tem muitos pontos que eu acredito... Nós estamos em que posição? 7,9. A escola Neide, onde eu estou, é 8. A nota, né? A maior parte do Brasil é 4. Nossa nota é muito boa. Muito alta. Muito boa. E, assim, é muito difícil ser professor hoje em dia. A educação daqui é bem exigente, mas nós temos planos para que melhore não só a situação da criança na nota, mas também do professor, né? A situação do professor. Sendo excelente a nossa nota, nós também temos direitos, né? Não só por isso, porque também ser professor é uma missão, além de um trabalho, né? Então, eu tenho alguns sonhos, como a maternidade de 6 meses para o funcionário público, sendo mãe, poder amamentar meu filho 2 meses a mais. Você que não é mãe, fala, vai trabalhar. Não, gente, aqueles 2 meses são sagrados, assim. A licença maternidade de 6 meses eu gostaria de implantar no município. Eu gostaria de igualar o piso das professoras que são da educação infantil, que ainda não conseguiram. Eu gostaria de colocar mais ônibus na cidade para trazer as crianças para a escola e levar para casa, porque tem pais que não conseguem, se desdobra. A criança às vezes fica na escola esperando horas. Eu tenho vários sonhos para a melhoria da educação da criança e do professor, né? E como professora, eu acredito que eu posso fazer a diferença, como... os demais candidatos com excelentes propostas, todos têm todo o meu respeito, mas eu gostaria dessa oportunidade de fazer a diferença, e acredito que eu posso, na Câmara Municipal, porque as leis, né, Santo Agostinho é um santo da Igreja Católica que diz que uma das únicas coisas que pode mudar a vida do ser humano ou é a religião ou é a política. Eu acredito que a política, ela é uma bênção. Não como a maioria das pessoas hoje pensam, né? Política só entra ladrão, mentira. Dá vontade de desacreditar nisso, mas nós não podemos. É lugar de gente boa, é lugar de gente honesta, é lugar de gente que acredita. Porque se a gente não mudar essa chave, nós vamos ficar sempre acreditando que político tem que ser ladrão por quê? Não é? Não. Né? Precisamos mudar essa mentalidade. Eu entrei nessa função. Eu gostaria de dar a minha parte, de fazer a diferença e de viver essa missão, uma nova missão. Encaro como uma nova missão. E outra, né, Fernanda? Se política tem muito ladrão, então vamos ocupar ela de boas pessoas, né? Quanto mais boas pessoas entrar, menos vai sobrar espaço para os ladrões. Porque os ladrões, eles permanecem ali porque eles ficam acomodados que não tem concorrência. Então, os bons acabam se calando, né? E o mal prevalece. Então, é muito legal isso mesmo que você falou. Tem pessoas que criticam a política, falam que só tem ladrão, mas ela não vota corretamente, entendeu? Ela não se dedica a ocupar um espaço que vai ser ocupado por um ladrão. Então, desculpa o termo de falar ladrão, mas é o que popularmente falam, né? Que político é lugar de roubar, é lugar de ladrão. Então, se você pensa assim, ocupe essa vaga que era para ser do ladrão, entendeu? Seja você a pessoa honesta, seja você a pessoa boa e faça a diferença na população, faça a diferença na sociedade, né? Fernanda, temos mais um tempinho, eu gostaria que você passasse, se eleita, né? O que Junquerópolis pode estar esperando de você e falasse até mesmo com o pessoal que está nos assistindo e fica à vontade, tá? Para você passar alguma ideia, alguma sugestão e dizer o que você vai fazer se eleita. Se eleita, eu pretendo não só trabalhar pela educação, porque as pessoas me veem mais nesse lado da educação, porque são 18 anos e eu amo o que eu faço, mas eu pretendo também melhorar a vida do junquerópolense. Eu disse que brincava no buracão e nós estamos fechando o buracão. Nós precisamos
finalizar a lagoa de tratamento, terminar aquilo, e na Câmara, se eu estiver, nós vamos assinar essa lei, nós vamos fazer de tudo para melhorar também a questão social, de infraestrutura, né? De educação eu já falei, né? Que é o ônibus, eu penso, o piso para o professor, para o funcionário, a licença maternidade de 6 meses. O vereador não pode fazer muita proposta, porque ele propõe. Aí todos os outros votam sim ou não, né? Mas o meu coração está cheio de boas intenções. E as nossas propostas são pela e para a melhoria do Junquerópolense. Tanto na saúde, como estávamos conversando sobre a implantação do aplicativo, também a questão social. As consultas, né, a telemedicina, né? Temos tantas propostas inovadoras que já existem há muito tempo no Brasil. Chega devagar para a gente, mas está chegando. E 2025, nós vamos implantar essas novidades aqui, né, na nossa cidade. Se você acha que eu mereço, se você acha que eu posso fazer a diferença, e se você me der a honra de votar na professora Fernanda, eu me comprometo a honrar o seu voto, a dar o meu melhor, a viver esse momento como uma missão. Eu sempre vivi a minha vida como uma missão para o outro. E eu gostaria de melhorar a vida desse junquerópolense que eu tanto amo. Você não tem ideia de como junquerópolense é gente boa. Eu estava morrendo de medo de sair pelas ruas como candidata e o povo xingar, te olhar de outra forma, porque né? Na internet o povo é bravo, hein? É bravo. Mas na rua não. É gentil, é grato, é alegre, é acolhedor. Eu tô amando ir pra rua. E tô ficando com medo um pouco de... É porque é mais difícil, né, Fernanda? Você falar cara a cara com uma pessoa e ser agressivo e tudo. E na internet as pessoas ficam atrás de uma tela, muitos deles são covardes, né? Eles falam o que eles quiserem ali e colocam o que pensa, mas pessoalmente é diferente. Você ir pra rua, conhecer cada pessoa desse seu jeito, sabe? Levar bastante... Você não tem um histórico político, então também te ajuda, entendeu? Em questão da sua campanha. Você vai apresentar ali, igual você está tendo a oportunidade de apresentar aqui para o pessoal. Muito obrigada. Essa pessoa alegre, essa pessoa de boa energia, com boas intenções, entendeu? Essa pessoa, não tem como uma pessoa ir lá e rebater e ser agressivo com uma pessoa dessa, entendeu? Não que a política depois para frente possa ser isso, né? Mas acredito assim que um lado ou outro tem um motivo para não gostar. Sim. Então, assim, como você ainda não faz parte desse lado ou do outro, você ainda tem esse privilégio de ir para a rua e ser bem recebida, mas existe também, os dois lados são bem recebidos. Mas na internet que gera, né, essa hostilidade, Sim. de polarização, de guerrinha de um contra o outro. E por isso que a gente abre também, pessoal, esse espaço, porque a gente quer ser imparcial, a gente vai ser imparcial o tempo todo, e a gente não está aqui para defender lado A ou B. Sim. A gente está aqui para contar histórias como a sua, tá? Tratar todos com respeito, todos da mesma forma, que tem a oportunidade de mostrar para você, tá? Que está assistindo o Coelho Cast, quem é a pessoa por trás do candidato, quem é a professora Fernanda e não a candidata Fernanda. Então essa é a nossa intenção. E eu espero que vocês gostem desse papo que a gente teve aqui com a professora. E eu, particularmente, gostei muito de conversar com ela. E ela... O que você achou, Fernanda, de conversar com a gente? Eu amei você. Muito obrigada, viu? Muito gentil, agradável, gostoso, simples, natural, como tem que ser a vida de verdade, né? Nada estudado, nada programado, né? Nós estamos conversando. E é o melhor da vida, né? A vida tem que ser simples. Eu acho. Obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado e você. Sucesso. Muito obrigado. Muito Sucesso para você também. E outra coisa, espero entrevistá-la você novamente, porque a gente vai fazer uma série de entrevista com os candidatos eleitos. Então, boa sorte. Espero que você volte aqui para falar com a gente como vereadora de Junquerópolis. Aí quero ser cobrada, né? Cobrada por tudo que, porque a gente promete, precisa fazer valer. É isso muito aí. Muito obrigada, meu querido. Deus abençoe você. Eu que agradeço o seu tempo. Muito obrigado. Pessoal, obrigada. Se vocês gostaram de conversar comigo, com a Fernanda, não se esqueça de seguir a nossa página Coelho Cast Oficial no Instagram e vocês conferem esse vídeo lá na nossa página do YouTube, tá, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever
E o mais importante, ative aquele sininho de notificação, porque às vezes vocês inscritos e o sininho não ativado, o YouTube não entrega o material para vocês, tá bom, pessoal? Então, curte, compartilha bastante esse vídeo, você que gostou da Fernanda, você que gosta da Fernanda, mete o dedo lá no compartilhar, dá like e se inscreva no nosso canal e coloque o sininho de notificação. Perfeito.